Fala galera ligado no Pé Vermelho FC, tudo bem? Bom, eu sou Augusto e venho aqui trazer as informações referente a Fábio Carille, novo técnico do Santos Futebol Clube. Bom, Fábio Carille chega após a demissão de Fernando Diniz, no decorrer da semana passada, e assume aí o Santos até dezembro de 2022, contrato via CLT sem multa rescisória, algo de extrema importância devido à situação financeira do Santos. Bom, muita gente tem se perguntado o que esperar de Fábio Carille no Santos. Fábio Carille começa no Corinthians, com um time extremamente defensivo, como muitos dizem, mas é um técnico que pode acrescentar bastante nesse atual elenco do Santos. Levantando a questão de números do Fábio Carille, ele tem no ano de 2017 o título do Campeonato Brasileiro de forma impressionante, com 68 jogos no comando do Corinthians, 36 vitórias, 22 empates e 10 derrotas. Um número realmente expressivo, principalmente analisando o número de vitórias e também de empates. Muito se diz, o time do Carille não consegue fazer gol. De forma errada, porque o Carille, no time campeão brasileiro, o ataque do Corinthians, que foi o campeão, teve mais gols que o Santos, terceiro colocado naquela edição. É um time extremamente organizado defensivamente e também um time que conseguia descer ao ataque de forma inteligente, trabalhando jogadas. Já no decorrer de sua carreira, Fábio Carille teve passagens também pela Arábia e duas passagens pelo Corinthians e novamente pela Arábia. Em 2018, Fábio Carille tem no Corinthians 31 jogos, 17 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, se transferindo ao Al-Wenda com 12 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Números que, se analisados da forma correta, mostra também um time com consistência, com mais vitórias do que derrotas, times consistentes defensivamente e com bom poderio dentro das características de elenco ofensivo. Em 2019, o Carille volta ao Corinthians, realizando um trabalho com 74 jogos, 29 vitórias, 26 empates e 19 derrotas. Um time com características bem diferentes do campeão brasileiro. Mesmo assim, ele consegue ganhar o título do Campeonato Paulista. Muitas pessoas vão dizer: poxa, mas o Sampaoli amassou o Corinthians. Realmente, no segundo jogo na Vila Belmiro, o Santos deu um baile no Corinthians do Carille. Só que o primeiro jogo, o Corinthians ganhou de forma justa, jogando melhor que o Santos, propondo o jogo e criando situações de ataque. Algo que o Santos hoje não consegue. O Santos não é objetivo, o Santos não consegue criar oportunidades de gol. O Santos fica apenas num futebol infértil, estéril, que não consegue gerar nada além de toques laterais e volta para a defesa e aquele toque de bola que não agride o adversário. Voltando para a Arábia, na sua segunda passagem, o Carille tem bons números. Ele tem 31 jogos, 9 vitórias, 8 empates e 14 derrotas na temporada 19-20, ficando em 10º colocado. Já na temporada 2020-2021, são 33 jogos com 16 vitórias, sendo o terceiro colocado da competição. Números já bem mais agradáveis de se ver. Acredito que o Fábio Carille, dentro do Santos, possa trabalhar bem a questão de defesa, estruturar a defesa do Santos e montar um esquema tático em que o Santos possa ter bons números, aproveitando as características dos jogadores. Eu não me assustaria se o Santos jogasse numa defesa com 5 defensores, utilizando 3 zagueiros. Acredito que o Santos poderia jogar dentro das características do Carille, que é um time com uma defesa bem feita e uma transição rápida, aproveitando a característica dos jogadores do Santos, utilizar o elenco da seguinte forma: uma formação com João Paulo no gol, Velasquez, Kaique e Wagner Palha formando o trio de zaga, Maddson na ala direita, Lucas Braga na ala esquerda, assim como foi utilizado o Lucas Braga na Libertadores, quando ele teve um grande desempenho com o Cuca, um meio de campo com Camacho, Carlos Sanches e Pirani,
Camacho sendo o primeiro volante, Carlos Sanches jogando de segundo homem de meio campo, onde ele consegue render com as suas características, e o Pirani sendo esse jogador central, né, o jogador de armação do time. E utilizando Marinho com liberdade e o Léo Batistão, jogando um pouco mais centralizado. Acredito que o Santos poderia ter ótimas variações táticas. Você pode utilizar um Felipe Jonathan na ala esquerda, no lugar do Lucas Braga, tendo variação tática, um jogador que também rende do meio para frente. Você pode utilizar Luiz Felipe compondo a defesa, né? Um jogador bom no jogo aéreo. Moraes, ótimo lateral esquerdo. Acredito que poderia também apresentar uma série de variações no campo de ataque. Vinícius Balieiro, um ótimo jogador. Acredito que na mão do Carille possa render o esperado. Jobson, que volta de contusão, seria uma peça interessante a se estudar, talvez revezando com Carlos Sanches. O Sandri retornando, né, o que não será tão breve, é titular do Santos em qualquer uma das posições do meio de campo. É o melhor jogador desse elenco, tecnicamente. Acredito que agregaria demais. Jean Mota nesse esquema, com 3 zagueiros, podendo jogar de falso 9 quando entra, mas como reserva. É uma boa peça, mas não é uma solução ao Santos. Marcos Guilherme, podendo entrar no segundo tempo, dando opção de velocidade, pelas pontas, e não como segundo volante, falso 9, posições que ele não rende. Né, sem inventar, aproveite o que o jogador tem de melhor. Ângelo, ótima opção na ponta direita, né, revezando com o Marinho, revezando com o Matson na ponta, podendo ir pro drible, na jogada individual, o que ele tem de melhor, e não um técnico gritando no campo, cruza, cruza. Na seleção brasileira, o Ângelo vai para cima, dribla, dá assistência, detalhe, em cruzamento, porém, usando a sua característica, é o drible. Usa o que o Santos tem de melhor, que são jogadores rápidos, ágeis, leves, com velocidade. Não dá para jogar no toque de bola. Então usa o que o Santos tem de melhor. Arme uma defesa com 3 zagueiros, tendo uma solidez defensiva. O Camacho fazendo a transição no meio de campo. O Sanches organizando o jogo, mas não como principal armador. Você tem uma boa consistência. Com os 2 alas, você pode ter Matson, ou próprio Pará, se preferir, Balieiro aberto, fechando o setor direito, o Lucas Braga, como na Libertadores, fechando o setor esquerdo e dando opção ao Carille. Ainda tem Tardelli podendo entrar nesse time, Marcos Leonardo, Lacava, por que não subir, né, do Sub-23, Robson Reis, ótima opção, Danilo Boza, Zanocelo, ainda devendo futebol, mas um jogador interessante, Ivonei sendo melhor aproveitado, o Augusto podendo ter algum tipo de chance no segundo tempo, em jogos menores, pode ser uma situação. Raniel precisa de tempo para voltar, né? Teve uma série de problemas, muito tempo parado. Bruno Marques, uma opção de elenco, mas em situações bem peculiares, né? Acredito que a minha expectativa é de que o Fábio Carille faça um time defensivo, porém, jogando no contra-ataque, lembrando os melhores momentos do Santos de 2017, na passagem de Dorival Júnior. Um time com transição rápida, e até não, por que não, né? Um pouco da semelhança, óbvio que com jogadores diferentes, daquele time do Cuca, né? Que tinha um futebol, entre aspas, reativo, porém eficiente, em vários momentos da temporada. Expectativa grande, né? Com essa vinda do Carille. Espero que ele possa realizar um ótimo trabalho no Santos. O Santos dificilmente será campeão de algum campeonato esse ano. Mas penso eu que a médio prazo o Santos possa sim ter um time que consiga competir com grandes equipes do futebol brasileiro e sul-americano. E não passar tantas vergonhas como passamos com Fernando Diniz no comando do Santos. Tá certo? Expectativa alta na vinda de Carille. Desejo sorte ao novo treinador do Santos e que o santista possa ter um pouco de paz e possa voltar a comemorar e assistir o jogo do Santos com um pouco mais de tranquilidade. Tá certo? Pessoal, grande abraço. Tchau, tchau.